Shalom Adonai, meus irmãos, estamos aqui de volta para mais uma aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Essa aula está muito gostosa, muito boa, estamos aprendendo muito com a palavra de Deus, estudando sobre eclesiologia, né? E hoje nós iremos para a segunda aula de eclesiologia. Nós falamos na primeira aula nós entramos nas 7 igrejas da Ásia Menor, ali de Apocalipse, e nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Agora, nesta aula, vamos começar falando sobre a igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida. Igreja de Esmirna, igreja perseguida. Lembrando a todos os irmãos que nós estamos na página de número 7. Página de número 7. E estamos aqui no primeiro período desta aula. Então, vamos falar sobre a igreja perseguida. Quem é ela? Igreja de Esmirna. O nome Esmirna significa amarga. Tá aí porque o nome Esmirna significa amarga, né? Já falamos aqui, era a igreja perseguida, a igreja que passou por muita amargura em meio às perseguições. É isso mesmo, mas Jesus deu vitória àquela igreja, né? Esta fase da igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 até o ano 312 depois de Cristo. Até o ano 312 depois de Cristo. Nós vamos ver esta igreja, encontrar esta igreja em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, onde aqui o Senhor Jesus, ele vai dizer acerca desta igreja, a igreja Marte, porque mataram muitos irmãos aí, muito crente, viraram mártires nesta igreja. Então nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando assim para a igreja de Esmirna: não temas, não tenhas medo de qualquer coisa que estás prestes a sofrer. De fato, o diabo prepara-se para enviar alguns de vós para a prisão, para que sejais provados, e tereis 10 dias de tribulação. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a palavra de conforto que Deus deu para aquela igreja.
a igreja de Esmirna. O Senhor falou que não era para aquela igreja temer a tribulação que ela estava para sofrer, porque o diabo estava preparando para colocar alguns daqueles irmãos em prisão para ser provados. E o Senhor ainda fala que eles teriam a tribulação de 10 dias. Aí o Senhor deixa para eles um conselho: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias ao nome do Senhor. Então, esses 10 dias aqui de tribulação que o Senhor falou para a igreja de Esmirna, refere-se provavelmente à perseguição dos cristãos durante o reinado de 10 imperadores romanos sucessivos. 10 imperadores romanos. Quando o Senhor falou que esta igreja ela ia sofrer uma tribulação de 10 dias, é porque ela ia ser perseguida por 10 imperadores romanos sucessivos, cada um que viria para entrar no lugar do outro, né? Então, eles iam continuar perseguindo a igreja, né? Então, mas o Senhor Jesus, ele não faz nada sem primeiro avisar os seus servos, os seus escolhidos, né? Então os imperadores que ia anteceder, que ia, fugiu a palavra aqui, que ia suceder isso, que ia suceder ao que estava no comando ali, ia continuar perseguindo aquela igreja. E olha que passou 10 imperadores, um sucedendo o outro. Foi uma tribulação terrível. Vamos falar mais um pouco? Começando aqui de Nero, em 64 antes ou depois. 64 antes ou depois. Até Diocleciano. De Nero a Diocleciano, no ano 305. Ano 305 depois de Cristo. No princípio do período da igreja de Esmirna, a perseguição já tinha começado e continuaria o seu curso pelos 2 séculos seguintes. Os 2 últimos anos do reinado de Diocleciano foram os mais sangrentos que já aconteceram até hoje na perseguição da igreja. Mais sangrentos. Este tirano Diocleciano, como a maior parte dos seus predecessores, consideravam-se deuses. Eles consideravam-se deuses. E foi ainda mais longe ainda, ordenando que o povo se jogassem aos pés deles quando o visse. Ele ordenava ao povo que se jogasse aos pés deles quando o visse, para adorá-lo. Então vemos que quando ele ordenava que as pessoas se jogassem aos pés deles para o adorar como Deus,
tinha que ainda beijar os pés desses imperadores. Tinha que beijar os pés e beijar também a borda das vestes, a borda das vestes, e teria que gritar, não é falar baixo não, gritar, dizendo assim: Dominus et Deus, Domino et Deus, que significa meu Senhor e meu Deus. Eles se jogavam nos pés dos imperadores, beijava a orla das suas vestes e gritava: meu Senhor e meu Deus. Que absurdo, né? Que absurdo. No ano de 305, proclamou um edito, uma lei, ao abrigo do qual os cristãos seriam despojados dos seus direitos civis e possessões, e todas as igrejas cristãs seriam encerradas, fechadas. A perseguição que acompanhou estes acontecimentos é considerada a mais sangrenta de todas as perseguições cristãs. Depois da abdicação de Diocleciano em 305, a campanha para a erradicação do cristianismo continuou até ao ano de 312. Durante este período, os cristãos foram torturados pelos imperadores romanos, os irmãos foram queimados vivos e massacrados pelos leões, porém, não negaram a fé. Eles não negavam a fé. Hoje em dia, qualquer perseguiçãozinha, qualquer tribulaçãozinha que acontece na vida do crente, ele está negando a fé. Mas os nossos irmãos aí, eram torturados, eram queimados vivos, era jogado na cova dos leões, nas arenas, para os leões devorarem. E eles não negavam a fé, eles morriam cantando louvores e dando glórias a Deus e falando em línguas estranhas. Porque eles tinham fé em Jesus. Eles eram as verdadeiras testemunhas de Jesus. Quando a palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, dizendo assim: vós sois minhas testemunhas. Olha, vós sois testemunha destas coisas. A palavra testemunha é mártir. Vocês vão morrer pelo meu nome. Vão morrer. É isso que o Senhor estava dizendo, né? É bom os irmãos que estão fazendo curso comprar um livro que eu apresento agora para os irmãos. O nome dele é O Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires. Vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, O Livro dos Mártires. Aqui vai contar toda a história que a igreja passou, e os apóstolos também, a morte de todos os apóstolos e outros irmãos, como morreram aqui, jovens, adolescentes, criança, morrendo, torturado, mas continuando dizendo que serve ao Senhor. Não negou a Cristo. Não negou a Cristo. Compra o Livro dos Mártires. Tem outros livros, tá? Que fala de mártires também, que eu aconselho os irmãos que comprem.
o livro para vocês estudar, que vai ser muito bom para vocês. Muito bem. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, igreja perseguida. Muito bem. Nós temos aí aqui nesse livro dos mártires, vai contar a história do nosso último apóstolo, que foi o apóstolo João. João Evangelista. Não foi João Batista, não. João Evangelista, né? Que morreu de velhice, mas antes dele morrer, ele foi torturado. Antes deles levarem ele para a ilha de Patmos, para encerrar ele lá na prisão, para deixar ele escondido lá, para que ele não pregasse o evangelho, para que ele não testificasse mais do nome de Jesus. Então pegaram o apóstolo João e levaram João lá para a ilha de Patmos. E sabe quanto tempo João ficou lá na ilha de Patmos? João ficou 15 anos. 15 anos sofrendo na ilha de Patmos. Sofrendo por causa do testemunho e das palavras de Jesus. 15 anos. A história vai dizer que a ilha de Patmos era é como se fosse uma cadeia, uma penitenciária hoje. Porque era uma ilha que não tinha como os prisioneiros fugir de lá. Então, eles levaram os prisioneiros para lá, para a ilha de Patmos, e ali eles ficavam quebrando pedras com marreta para fazer brita, para depois o navio passar lá e eles encher o navio de brita e trazer para a cidade, né, da Ásia Menor. Então, João ficou ali 15 anos. Foi dentro desses 15 anos que Deus se revelou, que Jesus se revelou a João, quando ele ouviu uma voz por trás dele que chamava João, e ele disse: virei para ver quem falava comigo. E era Jesus que estava falando. Só que antes dele ir para a ilha de Patmos, eles jogaram ele no tacho de azeite fervendo, porque ele não quis adorar o imperador César. Ele não quis dizer que César é o meu Deus, era o Deus dele. Então pegaram João e jogaram no tacho de azeite fervendo. Mas por milagre de Deus, João entrou, foi jogado no tacho de azeite, e ele, lá dentro do tacho de azeite, ele gritava glória a Deus e aleluia, porque o fogo do Espírito Santo que estava na vida dele era mais quente do que o tacho de azeite fervendo. Então tiraram João lá de dentro, sem ele sofrer nenhuma queimadura, porque o Senhor entrou com ele naquele tacho de azeite fervendo. Então depois resolveram então levar ele para a ilha de Patmos, onde ele ficou 15 anos. Depois de 15 anos, ele voltou de novo para a sua cidade, né? E ele já estava mais ou menos com a sua idade de 100 e poucos anos de idade, né? 100 e poucos anos de idade. A história é longa. Compra o livro que vocês vão gostar de estudar. Compra alguns livros que falam dos primeiros mártires. Tem esse aqui que eu mostrei para vocês, que é a história dos mártires. Tem outro também por nome de Os Primeiros Mártires. Os Primeiros Mártires, tá? Tem outro livro que eu aconselho vocês a comprar. O nome dele é Catacumba de Roma. As Catacumbas de Roma. Pode comprar que vocês vão gostar, viu? Então, o apóstolo João, naquela fila,
diante daquele tacho. E a história vai mais além, viu? Tinha mais irmãos ali que não negaram o nome de Cristo, não foi só João não. Tinha alguns irmãos ali que estavam amarrados ali com corrente. E a história vai dizer que quando eles viram o tacho de azeite fervendo e viram o imperador gritando que quem não adorasse ele teria que ser jogado no tacho de azeite fervendo, diz que eles começaram a bater as correntes, e era um barulho muito grande de corrente, e eles batiam e puxavam uns aos outros, e batia a corrente, mas não era com medo não. Eles começavam a querer quebrar aquelas correntes, não era de medo não. É para tentar escapar da corrente, para ver quem era o primeiro que ia pular no tacho de azeite, por amor do nome de Jesus. É isso, é isso que é fé, isso que é fé, isso que é verdadeiro cristão. Muito bem, então eles tinham que gritar, né? Dominus et Deus, meu Senhor e meu Deus. Muito bem, vejamos, aqui tem alguns versículos, né? Vamos ler alguns versículos aqui, para não ficar só, né, na letra. Mateus 10:39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ah, mas tem muito crente com medo de perder a vida por amor de Jesus aí. Ah, eu não vou lá não, pregar não, porque lá é perigoso. E tá tendo tiroteio lá, os bandidos estão matando. E eu não vou lá não. Eu não vou lá não, porque eu tenho amor à minha vida. O que Jesus está falando aí? Vamos ler de novo? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tá vendo, irmãos? Como que os crentes hoje... Eu vou dizer o seguinte, olha como que os crentes hoje estão sem fé e estão servindo a Deus de uma maneira tão estranha, que eu comparo isso como falso crente, falso cristão. Crente que tem medo de morrer por amor a Cristo são falsos crentes. Ele não ama a Jesus de verdade. Ele ama de boca para fora. Ele não ama de coração. Porque se ele amar de coração e ele for um crente verdadeiro, um verdadeiro adorador, nem que custe a vida dele, mas ele vai lá dentro do inferno. Ele vai lá dentro do inferno, lá dentro da boca de fumo, viu? Pregar o evangelho sem medo de morrer, porque Paulo diz assim, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, porque se fosse para pedir para eu escolher entre morrer ou viver, eu escolheria morrer, porque assim eu vou estar com o Senhor. E tem muito crente com medo. Ah, eu não vou lá não. Não vou lá não porque tá perigoso lá, vai ter tiroteio, vão me matar. Que mate. E nós encontramos com Cristo. Vamos ver a face adorada do Senhor Jesus. Vamos ver a face adorada do Senhor Jesus. A morte para o cristão, ela é apenas para o cristão verdadeiro, tá? Porque o cristão falso, a morte para ele é como se fosse um monstro. Mas para o cristão verdadeiro, a morte é para ele como se fosse um veículo. Eu vou dizer mais ainda, vou mais além ainda. A morte para o cristão verdadeiro é como se fosse um cavalo, que ele vai botar sela nele, e vai subir nesse cavalo, e vai meter-lhe a espora, e vai dizer, vai, me leva logo, me apressa a minha ida, para eu ver o meu rei coroado na glória.
É isso aí, a morte para o cristão verdadeiro é como se fosse um cavalo arriado, tá? Que ele sobe nesse cavalo, monta nele, mete a espora e diz: vamos lá, o rei está me esperando, o Jesus que morreu na cruz por mim, ele está me esperando. Dentro de um instante eu vou estar abraçando e dando um beijo nele. É isso aí, irmão. O crente tem que ser desse jeito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui mais um pouco. Um dos mártires mais conhecido na quarta perseguição geral, pelo imperador Marco Aurélio, imperador terrível, foi o bispo Policarpo. Policarpo era bispo da igreja de Esmirna, esta igreja que estamos falando acerca dela aqui agora. Quem era o bispo presidente da igreja de Esmirna? Policarpo. Que dizem a tradição que Policarpo estudou com o apóstolo Paulo. Então Policarpo, ele era discípulo, ou melhor dizendo, eu falei Paulo, né? Ele era discípulo do apóstolo João. Considerado então o último elo da igreja apostólica no ano 156 depois de Cristo. Ano 153 depois de Cristo. Muito bem. Diante das perseguições, os cristãos pelo Império Romano, Policarpo procurou se refugiar em sítios de vizinhos para continuar o seu trabalho de pregação do Evangelho. Mas os soldados romanos descobriram que Policarpo estava escondendo, se refugiando nos sítios para continuar pregando o Evangelho. E os soldados romanos descobriram, antes de Policarpo, o bispo Policarpo, já velhinho, com seus 80 e poucos anos de idade, né, ser levado para a arena, o lugar onde os cristãos do império eram jogados para serem devorados pelos leões, pelas feras famintas. Eles deixavam os leões 3, 4 dias com fome, para quando jogar os irmãos lá dentro, os leões vinham com tudo para devorar os irmãos. Então, antes do bispo Policarpo ser levado para essa arena, ele pede para orar. O bispo Policarpo pede para que deixasse ele fazer uma oração e orar, e ele orou por longas 2 horas. Bispo Policarpo, antes de ser levado para a arena, ele orou ao longo de 2 horas, e ele orou muito alto e com muito fervor, orou com muita autoridade, o que fez com que os soldados apreciassem o caráter daquele bom velho Policarpo, chegando a pedir ao mesmo que simplesmente diga. Policarpo orou tanto, durante 2 horas orando, com tanto fervor, que os soldados ficaram com o coração quebrantado. Então eles pediram a Policarpo
Só para dizer só uma palavra. Chega lá, Policarpo, e diga somente o seguinte: César é o Senhor, e queime em um incenso para César. Para você não morrer, Policarpo. Chega lá e diga: César é o Senhor, ele é o Senhor, e queima o incenso. Queima o incenso. Mas sabe qual foi a palavra de Policarpo, do bispo Policarpo? Ele recusou claramente. Recusou. Ele disse: não, eu não adoro outro a não ser Jesus Cristo, que morreu por mim, se entregou por mim na cruz do Calvário, sem que eu merecesse. Então ele foi encaminhado até a arena, diante da população romana que o empurrava, chegando até o governador, que, interrogando o velho Policarpo, o piedoso Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, e interrogando com receio de entregá-lo às feras. Até o imperador estava com receio de entregar o bispo Policarpo às feras, pelo respeito, pelo testemunho de cristão que o Policarpo ele dava perante a sociedade. Então diz júri, o imperador disse para ele, o governador disse para ele: jure pela felicidade de César, mude de ideia, diga: fora com os ateus, fora os ateus. O governador, obviamente, queria que Policarpo salvasse a sua vida ao separar-se daqueles ateus, os cristãos, os ateus que eles falam aqui é os cristãos. Mas o velho Policarpo, porém, simplesmente olhou para a multidão zombadora, levantou as mãos na direção deles, dos zombadores, e disse: fora com esses ateus. Quer dizer, os zombadores diziam que os ateus eram os cristãos, e mandou Policarpo dizer: fora com esses ateus, com os cristãos. Mas Policarpo levanta a mão em direção aos zombadores e grita: fora com esses zombadores, esses ateus. Então o governador tentou outra vez, pedindo ao Policarpo que salvasse a sua vida. Policarpo, faça o juramento e eu o liberarei, eu o libertarei. Faz o seu juramento e eu o libertarei. Amaldiçoe Jesus Cristo, Policarpo, e adore César, adore o imperador, adore o imperador. Mas o bispo Policarpo se manteve firme, e disse: por 86 anos eu servi a Cristo, e ele nunca me fez qualquer mal, nunca me decepcionou. Como eu poderia blasfemar contra um rei que me salvou? Como eu vou blasfemar de um rei que me salvou, que foi Jesus Cristo, que eu o sirvo durante 86 anos?
e ele nunca me fez nenhum mal. Ao contrário, entregou a vida dele por mim. Então, diante da recusa, nada mais podendo fazer, o procônsul mandou que viesse as feras, começando assim a história de um martírio prolongado. Policarpo deixa o governador mais irritado ainda, diante da intrepidez, da ousadia do mesmo, e de sua alegria em saber que iria partir para um lugar melhor. E com esta situação, Policarpo então é amarrado em uma estaca para ser queimado, tendo ele respondido da seguinte maneira: ameaçais-me com fogo que arde por um momento só e depressa se apaga, mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno do inferno reservado aos ímpios. Essa história é contada é a história do cristianismo. Essa história é contada pelo escritor do livro História do Cristianismo, que é, eu não sei falar inglês, né? Mas o nome aqui é Knight e Anglin, mais ou menos assim. Ele então foi atacado, ele então foi atado, contrariando assim a vontade do povo, que queria pregá-lo na estaca. O povo queria pregá-lo na estaca, mas aí eles amarraram ele na estaca, né? Contrariando o querer do povo. E a lenha foi colocada ao redor no pé da estaca, e foi ateado fogo, que segundo testemunha, o fogo não conseguiu consumir o bispo Policarpo. O fogo queimava ao redor dele e da estaca, mas o fogo não conseguia queimar o velho bispo Policarpo, por milagre de Deus. Então, tendo aí em seguida recomendado a sua alma a Deus, o bispo Policarpo, então, em seguida, ele recomenda a sua alma a Deus e deu o sinal ao algoz, e este lançou fogo e palha. Mas diz a tradição que os acontecimentos maravilhosos do dia ainda não tinha chegado ao fim. Por qualquer razão desconhecida, as chamas não tocaram no corpo do bispo Policarpo, e os espectadores, vendo-se enganados, olhavam uns para os outros, na maior admiração. Contudo, o ódio venceu a superstição, e pediram ao algoz que matasse o bispo Policarpo com golpe de espada. Assim se fez. O golpe fatal,
o golpe fatal no pescoço foi imediatamente dado. E naquele mesmo momento cruel, martírio, o fiel Senhor, o fiel servo do Senhor, Policarpo, o fiel servo do Senhor, entregou a sua alma a Deus e ficou para sempre longe do alcance dos perseguidores. Isso você vai encontrar também no livro dos Mártires, escrito por John Foxe. Então a história vai dizer, tem outros livros que contam a história mais profunda ainda, que o algoz passava perto de Policarpo e gritava: Policarpo, nega o nome de Jesus Cristo, amaldiçoa esse Cristo, e nós não acenderemos esta fogueira. Mas a história vai dizer que o velho Policarpo, ele dizia: acenda depressa esta fogueira, porque eu estou com pressa de ver o rosto do meu rei coroado na glória. Então acenderam o fogo, e a história vai dizer que o bispo Policarpo, ele não morreu queimado por aquele fogo, porque quando o fogo não queimou ele, e o algoz então deu o corte com a espada, o corte mortal, a história vai dizer que saiu tanto sangue, mas tanto sangue, que o sangue de Policarpo apagou a fogueira. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Jesus. Muito bem. Então foi assim a partida de um homem piedoso, perseverante, que não esmoreceu diante das perseguições e das ameaças de morte, mas sabia que a certeza da sua salvação o levaria para um lugar melhor, que é para o céu. Se hoje, preste atenção, se hoje nós sobrevivêssemos perseguições semelhantes a estas, quantos de vós teriam a mesma certeza e o mesmo sentimento que Policarpo teve? Você abandonaria a Cristo? Você negaria a Cristo se hoje levantasse uma perseguição semelhante a esta contra a igreja, contra os cristãos, de jogar na arena para os leões devorarem, amarrar na estaca, colocar fogo, queimar os cristãos, ou amarrar os cristãos no rabo do cavalo e o cavalo sair puxando os cristãos pela rua, e eles ali perder uma orelha aqui, a outra orelha ali, o nariz ali, o braço ali, até eles dar o último suspiro, né? Você suportaria como cristão? Eu digo para você, como cristão tem que suportar. Agora, como verdadeiro, né? Agora, se você não é um verdadeiro adorador, se você não ama Jesus mais do que a sua vida, se você ama a sua vida mais do que a Cristo, você com certeza correria da perseguição e negaria a Cristo. Mas, se você amar a Cristo mais que a sua vida, você aceitaria morrer por amor ao Evangelho. Eis aí a questão. Vamos ler mais um versículo aí? Vamos ler? Vamos ler um versículo aí. Mateus capítulo 11, versículo 12.
E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E desde os dias de João Batista e até agora, eu vou parafrasear aqui, tá? O reino do céu é tomado por esforço, e é só os que se esforçam apoderam dele, conseguem entrar no reino dos céus. Vamos ver mais um versículo, João 16, 20 a 22, e depois do 33. João 16, 20... 22 e 33. Na verdade vos digo, que vós chorareis e não lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Versículo 33. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 15. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremesse em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Até o final. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daquelas que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Porquanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se às suas almas, como ao fiel Criador, fazendo-lhe o bem. Amém. É isso aí. Não é vergonha nenhuma sofrer por Cristo. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é sofrer como ladrão, como malfeitor, como assassino, ou como quem se intromete em causa de outra, em causa alheia. Vergonha é dar mau testemunho de crente, é dizer que é crente, mas as pessoas estão vendo que você dá mau testemunho. Isto é vergonha. Isto é vergonha. Vergonha é não ser fiel com a palavra de Deus, não ser fiel com a igreja que você reúne. Vergonha é não ser fiel com o ministério que você pertence. Agora, sofrer por Jesus, apanhar por Jesus, como eu já apanhei, né? Já apanhei, já ganhei 4 punhaladas por causa do nome de Jesus. Já apanhei na cara. Já apanhei na cara, aqui em Vitória mesmo, em um bairro por nome de Santo André, onde eu pastoreava uma igreja. Bairro Santo André de São Pedro, Vitória. No ponto final de São Pedro 3, bairro Santo André. Ali eu apanhei na cara e o sangue
quebrou meu óculos, o sangue descia pelo nariz, pingava no paletó, mas eu ainda continuei pastoreando aquela igreja por 2 anos. Por 2 anos ainda. Eu fiquei 5 anos lá. Então isso não é vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso, né? Lá em São Mateus, quando eu pastoreava a igreja em São Mateus, Espírito Santo, também eu levei lá 4 punhaladas por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. Mas eu não me envergonhei, eu fui pregar todo ensanguentado. Não fiquei com vergonha, não dei parte também. Não dei parte. Eu não sei se eu falo, eu vou dizer infelizmente, porque não tem no meu coração, nunca teve o desejo de vingança, mas infelizmente, quem me deu 4 punhaladas, desceu à sepultura, daí uns tempos, com 14 facadas, né? Não me alegro por isso não. Não me alegro porque eu não pedi isso a Jesus. Então, temos que sofrer por amor a Cristo. Se é para sofrer, vamos sofrer. Se é para morrer, vamos morrer, né? Eu estou falando com experiência própria. Eu fui sequestrado às 14 horas. Me tiraram de dentro da igreja, de um bairro em Vitória, por nome Ilha das Caieiras. Na época, o ministério era pastoreado por um pastor, homem de Deus, por nome de Sebastião Lourenço. E eu estava ali em uma quarta com Deus. Cheguei ali 8 horas da manhã e eu ia sair só às 17 horas. Quando por volta de 2h30, o sequestrador entrou, me pegou, colocou no carro, né? Ali estava dirigindo aquela oração ali, irmã Florisbela, irmã Jaqueline, estava também o cantor Geraldo e Valdete, que também estão vivos ainda, estão vivos até hoje. Estava ali também o pastor Jerônimo e também um amigo meu, o presbítero Luiz Simões. E depois Jesus fez o milagre e os sequestradores não conseguiram fazer comigo o que eles quiseram, o que eles queriam, porque houve intervenção divina. Então, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, a igreja também pode vencer pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Depois nós voltaremos na próxima aula falando sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que é a igreja complacente. Em Apocalipse 2, versículo 12 ao 17. Até daqui a pouco.